Irmãos, quando eu comecei a chorar e falar para o Senhor que o Senhor poderia levá-lo, o Espírito de Deus bradou e falou para mim: Você não está pedindo para eu levar ele porque você não suporta ver, é porque ele está sofrendo demais. Você está me pedindo para eu levar ele? Você está me entregando o seu filho? Porque você não aguenta mais. É você que não aguenta ver ele sofrendo. Você que não aguenta. E aí, irmãos, quando você é confrontado pelo Espírito de Deus, não tem como você negar, não é verdade? Chorei muito, porque Deus me mostrou uma verdade que nem eu estava vendo. Eu não estava entendendo que o meu sofrimento era o motivo da minha entrega. E aí eu comecei a chorar muito, 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 compulsivamente. Eu comecei a chorar muito e concordar com o que Deus tinha falado. E aí, mais uma vez, o Senhor bradou dentro do meu coração e disse: Olha, eu quero mostrar a minha glória para o mundo, mas o meu povo não aceita passar por luta. O meu povo não aceita passar por luta. E como eu vou mostrar a minha glória? E aí mais eu chorei, irmão. Nossa, o meu coração estava rasgado, já pelo sofrimento que eu vivia com ele, e agora por essa verdade que Deus falou. Imediatamente, irmão, chorando muito, eu levantei minhas mãos para o céu e eu disse para Deus: me perdoa, eu aceito passar por luta. Eu aceito. Então não leva ele, não leva. Não leva, me dá graça, me dá forças e eu vou passar por essa luta. Eu aceito passar por luta. Manifesta a tua glória, mostra o que o Senhor quiser mostrar. Manifesta a tua glória ao mundo. Eu vou passar por essa luta. Me ajuda. E aí, irmão, foi uma experiência muito forte que eu tive naquele dia. Muito forte. Mas não pense que ele foi curado. Não, não foi curado. Quando ele tinha 3 anos, ó, ainda teve mais um ano para frente. Mais um ano para frente. Ele continuava com os mesmos sintomas. Sempre. Ele não podia tomar água gelada, ele não tomava sorvete, ele não tomava refrigerante gelado, ele não ficava descalço, ele não ficava sem camisa. Ele não ficava sem camisa. Quando estava muito calor, eu tirava um pouco a camisa dele, mas quando dava assim umas 3 e pouco, 4 horas, eu já dava um banhozinho e já não deixava nem ele ficar na varanda. Já botava ele para dentro, vai ver televisão, porque assim, aquele ventinho da tarde, e aqui em Nova Iguaçu nós temos muitos montes, e eu moro perto de um monte, sempre tem aquele ventinho da tarde. E aquele ventinho ali já dava problema. E continuei, irmão. Sabe, todo mês, todo mês, todo mês, sempre ele tinha infecções repetidas. Sempre ele tinha. Na hora de dormir, ele não dormia bem. Ele deitava e ficava virando. A cabeça batia num canto do berço, no outro canto, e aí tive que levar no neurologista. E o neurologista passou um remédio chamado Rivotril, e aí tinha que ser algumas gotinhas para poder ele dormir. E o médico falou para mim: olha, Rivotril não mata. Eu tô te passando 3 gotas. Se 3 gotas não for o suficiente para ele dormir, dá 4. Se 4 não for o suficiente para ele dormir, dá 5. Vai dando quanto você entender. Isso não mata. Eu, ok. Chegou uma época, irmão, que eu já estava, das 3 gotas que o médico me passou, eu já estava passando 33. Eu cheguei a 33 gotas para ele poder conseguir dormir. Era muita luta, era muito difícil. Eu passei praticamente 3 anos sem dormir direito. Eu só cochilava, porque todas as vezes que eu dormia mesmo, que eu pretendia dormir, quando eu acordava ele já estava doente. Então o meu inconsciente já começou a me dar um toque: não dorme, não dorme. E eu não dormia. Eu ficava de cochilinho a noite toda. Ficava o tempo todo de cochilinho, cochilinho. Cortei o berço dele na lateral para encostar o berço na minha cama.
Que é para eu toda hora botar a mão em cima dele e ver se estava quente, entendeu? Então, assim, imagina você sem sono, 3 anos sem você dormir. Meus nervos era flor da pele. Eu era pura irritação. Pensa, uma pessoa completamente estressada. Já não tinha um casamento bom. Doença de filho. Meu Deus. Eu era puro estresse. Puro estresse. E nunca ia na igreja. Às vezes eu ia na igreja, dia de domingo, eu ia na igreja, mas se choveu, não vou. Ventou, não vou. Se o tempo tivesse bom, ele sempre estava de casaquinho, para poder tirar dentro da igreja. Aí dentro da igreja eu deixava ele sair um pouquinho do casaquinho, entendeu? Mas na hora de ir embora, bota de novo para poder, no sereno, sempre estava de touca, era assim. Quando ele fez 3 anos, 3 anos e meio, eu acredito que uns 3 anos e 6 meses, quando ele fez essa idade, teve um dia que ele estava, teve uma semana que ele estava muito bem, muito bem. Pensa, ele estava muito bem. E quando chegou de tarde, eu dei um banho, eu dei almoço, dei o banho, botei ele no berço, falei para minha filha, que nessa época já estava grandinha já, eu falei, olha, eu vou dar um pulo na igreja que tem oração. Fica de olho no seu irmão, porque se acontecer alguma coisa, você me liga, que eu volto correndo. E eu fui para a igreja, irmão, e ninguém me ligou. E o meu esposo chegou de tarde, e os 3 ficaram dentro de casa, o menino estava dormindo, a menina vendo televisão, meu esposo descansando no quarto. E eu cheguei toda alegre, muito alegre, porque eu consegui ir na igreja. Muito alegre, porque eu consegui ir na igreja. Quando eu cheguei dentro de casa, irmão, que eu olhei para o meu filho, ele estava rosa. Porque meus filhos são muito brancos. Muito brancos. E ele estava rosa. As bochechinhas dele ficavam logo rosa quando estava com febre. Irmãos, eu comecei a me desesperar. Naquele dia, já tinha mais de 3 anos essa história, essa situação. Eu me desesperei. Me desesperei porque eu estava muito feliz. Aquela febre veio de frente com um tempo de muita felicidade. Parecia que isso não ia nem acontecer mais, de tanta alegria que eu estava, porque eu consegui na igreja de tarde me reunir com as irmãs na oração. Irmãos, eu comecei a gritar. Eu botei o meu joelho no chão e comecei a gritar. Primeiro eu pedi o remédio. Dei uma dose alta de Novalgina e dessa vez eu não corri para o médico, não. Dessa vez eu corri para os pés do Senhor. E eu falei para minha filha assim, vai lá na casa da vizinha, minha amiga, e chama ela. Chama a Luísa, minha amiga. Vai lá na casa da Luísa e chama ela. Só que eu não esperei a Luísa, porque eu estava transtornada. Eu estava cansada, irmão. Eu estava muito estressada. Eu falei para... Eu comecei a orar a Deus. Aí eu comecei, sabe? Eu acho que foi desse jeito que Ana deve ter clamado. Naquele dia que o sacerdote Eli disse que ela estava bêbada. Eu acho que foi daquele jeito. E um pouquinho pior. Eu comecei a falar com Deus e comecei a dizer para Deus, eu preciso que tu fale comigo agora, agora. Eu não vou sair desse joelho se tu não falar comigo, porque eu não aguento mais. E chorava, irmão, compulsivamente, e a minha voz, e se eu ficar muito nervosa, a minha voz não sai direito. Ela vai sumindo. E eu comecei a falar para Deus, se eu fiz alguma coisa que te desagradou, eu preciso que tu me fale. Se eu deixei de fazer alguma coisa que era para fazer, então tu me fala. Se eu não ofertei alguma coisa, olha, eu comecei com todas as hipóteses, colocando diante de Deus todas as hipóteses, no desespero, irmão, um grande desespero. E eu falei, fala comigo, tu fala com todos os profetas, tu falou com todos os profetas, tu fala na Bíblia, tu já falou comigo muitas vezes, então eu preciso que tu se manifeste. Vindo o inimigo como uma torrente de água, o Espírito do Senhor alvorará sobre ele a sua bandeira. Alvora a sua bandeira agora e fala comigo. O que aconteceu? Por que eu estou vivendo isso? Escutei uma voz, irmão. Escutei uma voz no meu ouvido. O que eu fiz? Parei. Estanquei. Olha o que eu ouvi. Olha o que eu ouvi.
eu ouvi a minha própria voz dizendo para mim assim, dizendo, se Deus me der um filho agora, eu vou ficar de 2 a 3 anos lá atrás, porque se Deus me tirar da frente da obra e me der um filho, então ele vai querer que eu fique lá atrás. Irmãos, eu entendi. Naquela hora, o Espírito de Deus falou para mim, quando você abriu a sua boca e falou isso, Satanás veio e pegou essa palavra. Essa palavra está guardada. Ele tem habilitação sobre o garoto. Ele não está tomando de assalto, não. Você que abriu a sua boca, foi você que abriu a sua boca e falou isso. É isso que está acontecendo. Você não disse que você ia ficar de 2 a 3 anos em casa? Pois então. Eu comecei, irmão, aí comecei a gritar mesmo. Comecei a gritar, desesperada, pedindo perdão a Deus. Me perdoa, me perdoa. Deus, me perdoa, me perdoa. Tu sabe por que eu não queria filho? Tu sabe que o casamento que eu tenho, Senhor, me perdoa. Nessa época, meu marido estava desempregado, irmão. Muitos anos desempregado, vivendo de biscates. E eu comecei a falar para Deus, Deus me perdoa, onde come 2, poderia comer 3, poderia comer 4. Me perdoa, Deus. Me dá o teu perdão, eu preciso ser perdoada. E Deus se manifestou mais uma vez. E disse, precisamos tirar isso da mão. Você precisa tirar isso da mão do inimigo. E eu falei para Deus, como que eu vou tirar isso da mão do inimigo? E eu senti, irmão, uma presença celestial do lado da minha cama, que me abraçava, sabe? Do meu lado, me abraçava, botava a mão aqui, desse lado, e o corpo daquela pessoa, daquele ser, estava do meu lado direito. E com a sua mão, ele me segurava do lado esquerdo, sabe? Tipo assim, ó, né? E aí ele falou, eu vou com você. Eu saí da cama. Oh, meu Deus. Se você não acredita nisso, apaga o vídeo agora. Desliga e sai, para você não pecar. Eu tô te convidando. Se você não acredita no sobrenatural de Deus, é melhor você sair do vídeo, porque daqui para frente vai esquentar. Eu senti como se o meu corpo tivesse saído da cama. E aquele ser me levou a um lugar, me levou a um quarto muito alto, e ele apontava para o chão, e eu olhava para o chão, e no chão tinha muitas coisas assim, ó, organizadas, uma do lado da outra. Sabe o que eu me lembrava? Me lembrava da caixa do ovo. Sabe aquela caixa do ovo de 30? Não é assim, um buraquinho, né? Aquela parte altinha onde apoia o ovo. Não é assim, tudo organizado, a caixa do ovo? Assim era aquilo no chão daquele quarto. E eu estava lá em cima. O quarto não tinha teto. O quarto não tinha teto. Tudo que Satanás roubava das pessoas, das palavras que as pessoas falaram naquele momento, até aquele momento, estava organizado. E aí eu descobri, querido, o mundo espiritual é muito organizado. Às vezes o crente leva as coisas de Deus de qualquer maneira, mas o mundo espiritual ele é muito organizado. Muito organizado. Estava tudo arrumadinho, um do lado do outro. E por baixo daquelas fileiras passavam correntes que prendia tudo aquilo. E aí aquele ser que estava comigo apontava com a mão e falava, o que você falou está ali, ó. E nós estávamos lá em cima, está ali. E eu falava, mas como que eu vou lá para poder pegar aquilo? Ele disse, eu vou descer com você. E aí aparecia, irmão, uma escada de pedreiro. Sabe essa escada de pedreiro, de madeira, que você tem que subir assim, ó? Nós subíamos, mas de costa. Eu subia do jeito que estou aqui com você. Eu descia, né? Junto com ele, assim, ó, de costa. Ele descia de forma sobrenatural naquela escada. E quando chegou lá embaixo, aquilo foi tirado
E ele falava, está aqui. E eu falava, e agora como que a gente vai sair daqui? Ele falava para mim, do mesmo jeito que nós entramos. E nós subíamos de novo a escada de costas. E eu voltei para minha cama. Mas naquele momento, eu não tinha sensação do que estava acontecendo, eu não tinha uma noção do que estava acontecendo. Quando eu voltei para minha, quando eu me senti de novo na minha cama de joelhos, eu tive a curiosidade de olhar para cá, porque eu queria ver quem estava comigo, quem me tirou da cama, quem me levou naquele quarto. Eu queria ver. Só que quando eu olhava, eu sentia ainda o peso da mão. Quando eu virei à minha direita, não era mais ninguém. Era minha amiga Luísa, que veio, dobrou o joelho aqui e fez igual o anjo, botou a mão dela por cima de mim e ficou ali me abraçando com a mão pesada. E quando eu virei para o lado que eu olhei, eu comecei a gritar. Eu falei, Luísa, Luísa, o Senhor me visitou. Deus me levou num lugar. Luísa, ela falava, calma, Garete. E eu falava, Luísa, fui eu que amaldiçoei ele. Ele está doente por minha causa. Fui eu que falei, Luísa. Eu falei coisas erradas. Eu falei para a irmã que eu ia ficar de 2 a 3 anos se Deus me desse um filho. Luísa, fui eu que amaldiçoei a vida dele. E ela falava, calma, Garete, calma. Vamos orar. Vamos orar. E ela começou a levantar a voz de oração. E na hora que ela começou a levantar a voz de oração, o Espírito de Deus falou de novo comigo. E falou, olha, toda habilitação foi quebrada. Se a partir de hoje essa criança aparecer doente de novo, com qualquer uma dessas doenças que você está acostumada, repreende, porque agora é Satanás para te enganar. Então, toda e qualquer problema que essa criança tiver, agora você repreende. Repreende em nome de Jesus. Porque toda habilitação foi quebrada. Irmãos, eu fiquei maravilhada. E realmente, ainda me levou mais 6 meses. Isso ele devia ter uns 3 anos e meio. Eu ainda passei 6 meses. 6 meses. A primeira providência que eu fiz foi tirar o Rivotril de cara. De cara, tirei o Rivotril, falei, acabou. Apresentei a Deus o frasquinho, eu falei, Deus está na tua mão, a partir de hoje ele não toma mais isso. Pronto, acabou. Isso aqui não vai existir mais na minha vida. Pronto. E aí, durante a noite, ele dormiu bem, mas daqui a pouco começou a bater a cabeça, como ele fazia, eu levantava e orava, está repreendido, Satanás, você não tem habilitação, você foi repreendido, todo o mal foi quebrado, toda algema foi quebrada, toda cilada foi quebrada, você não tem mais direito sobre a vida dessa criança. Dormir, ele ia dormir direito. Foi uma guerra durante 6 meses. Só que ele ainda tinha ficado com uma sinusite. Quando a gente chegava perto do narizinho dele, você ainda sentia quando ele dormia, você sentia aquela respiração pesada, com aquele cheirinho ruim, sabe? Eu ainda vivi aquilo ali durante os 6 meses. E quando chegou no meio do ano, a igreja Renascer em Cristo, que não era a minha igreja, mas todo ano eu ia aqui no Rio de Janeiro tem, e acredito que no Brasil quase todo deve ter, mas na época começou em São Paulo e Rio de Janeiro. Eles faziam uma marcha por Jesus. E aí eu falei para Deus, Senhor, eu vou nessa marcha e vou marchar da central do Brasil até o lugar onde vai ser feita a concentração, que era no Sambódromo. Eu vou marchar em agradecimento a Deus. Senhor, ele ainda está com esse cheiro ruim no nariz. E graças a Deus, irmão, eu fui, marchei ali o tempo todo. Eu falei para minha filha, falei para o meu esposo, ninguém fala comigo, eu não quero falar com ninguém. Eu só vou glorificar a Deus durante todo o tempo da marcha. Eu preciso glorificar a Deus. Eu só vou glorificar a Deus. E assim eu fiz, irmão. Só falei com as pessoas quando chegamos dentro da concentração, quando começou o culto. Ali eu comecei a falar de novo com as pessoas e agradecer a Deus por tudo que Deus tinha feito, por toda a sua obra, por tudo que Deus tinha me mostrado, por tudo que Deus permitiu eu viver. E pedindo a Deus o momento e a hora certa de eu dividir esse testemunho. E eu consegui dividir esse testemunho com algumas pessoas. Porém, a internet ela tem um alcance muito maior.
E por isso eu estou aqui.